Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Nessa aula, vamos dar continuidade ao estudo das formas de derivações das funções algébricas. Veremos a parte 2. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos continuar. Teorema 6. Sejam f e g duas funções definidas por f de x e g de x, e seja a função h definida por h de x, ela é igual a f de x vezes a g de x. Então, a derivada da função h, que eu vou chamar de h', então vai ser h' de x é igual a f de x vezes a g' de x mais a g de x vezes a f' de x. Se a f' de x e a g' de x existirem. Prova, vamos usar limites também para provar esse teorema. H' de x é igual ao limite com h de x mais ΔX menos h de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Então vamos trocar aqui o h de x mais ΔX pela f de x vezes a g de x, só que somando ΔX em cada uma delas. Então eu vou ter aqui h' de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX, vezes g de x mais ΔX, menos f de x vezes g de x dividido por ΔX. Olha só o que nós vamos fazer aqui. A mágica. Vamos subtrair e adicionar ao numerador esta parcela aqui, ó, f de x mais ΔX vezes g de x. Porque isso, vamos ver aqui, ó. H' de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero. Então, eu subtraí, aqui está o numerador, esse, aqui em preto, e esse. Aí eu subtraí e adicionei aquela parcela que nós vimos ali. Por quê? Olha só, eu tenho aqui f de x mais ΔX, e agora eu vou agrupar essas duas primeiras parcelas e essas duas últimas parcelas. Porque aqui nós temos em comum, nessas duas primeiras parcelas, f de x mais ΔX aqui. E nessas duas últimas parcelas, g de x mais ΔX, ou g de x. Então, por que eu fiz isso? Adicionei isso para criar exatamente essa situação, para ter isso daqui comum aqui e esse daqui comum do lado de cá. Bem, agora eu vou pegar essas duas parcelas e dividir pela f de x mais ΔX. Vai sobrar aqui para nós g de x mais ΔX menos g de x. Vai multiplicar f de x mais ΔX. Né? E do lado de cá vai sobrar g de x, que vai multiplicar f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Daqui para baixo, eu separei o numerador em duas frações. Então, eu peguei essa primeira parcela aqui e dividi por ΔX, peguei essa segunda parcela aqui e dividi por ΔX. Só fiz isso. Agora vamos para baixo aqui. Logo aqui, ó, h' de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero de quem? Aqui nós temos o limite, olha, está tudo entre colchetes aqui, certo? Tudo isso daqui entre colchetes, eu tenho o limite de uma soma desta parcela com essa outra parcela. Eu posso transformar, usando os teoremas de limite, na soma de limites. Então, eu peguei esta primeira parcela, coloquei um limite para ela. Peguei essa segunda parcela, coloquei outro limite. Então, o que eu fiz? Daqui para cá, no limite da soma, transformei na soma dos limites. Apenas isso. Daqui para baixo, observe que aqui eu tenho um produto aqui e tem outro produto aqui. Eu também usei as propriedades dos teoremas de limites e transformei aqui, ó, o limite de um produto de funções é o produto dos limites. Olha, limite para esse primeiro fator, limite para esse outro fator ali. A mesma coisa aqui, olha só. Eu peguei o limite da g de x aqui e peguei o limite dessa outra expressão ali. Então eu fiquei aqui com 4 limites. Tem um limite aqui, outro aqui, mais outro e mais outro. Agora nós temos que analisar cada um desses limites aqui. É o que eu vou fazer agora. Ó. Conforme o teorema 6, primeiro eu vou analisar essa. Deixa eu ver aqui qual que eu estou analisando aqui. Primeiro eu vou analisar esse limite aqui. Ó. O primeiro limite. Limite f de x mais ΔX quando ΔX tende a zero. Então, conforme o teorema 6, que nós estamos vendo agora, que acabamos de ver, a função f ela é derivável em x. E pelo teorema 1 da aula 53 do CCUV, a função f ela é contínua em x e, portanto, este limite aqui
Vou calcular ele, vou trocar o ΔX por zero, então vou ter o quê? Que o limite de f de x mais ΔX, quando ΔX tende a zero, é igual a f de x. O mesmo vai ocorrer para esse limite da g de x aqui. Então, analisei o limite da f e da g. Tá? Então, analisei esses dois limites aqui. Então, o limite da g de x é igual a g de x. E também o limite dessa outra parte aqui, o limite da g de x mais ΔX menos g de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso daqui nada mais é do que a derivada da função g, a g' de x. E este último limite aqui, ele é o limite de quem? Esse limite é a derivada da função f' de x. Então, dessa forma, teremos o que? Vamos ver aqui do outro lado a continuação. Então, continuando aqui, para finalizar, h' de x é igual a f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. E com isso, chegamos na forma 6. A derivada de f de x vezes g de x em relação a x, ela vai ser igual a f de x vezes a derivada da g de x em relação a x, mais a g de x, vezes a derivada da f de x em relação a x. E podemos escrever tudo isso daqui da seguinte maneira. A derivada do produto de duas funções é igual à primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Então agora vamos ver um exemplo para fixarmos um pouquinho esta forma. Primeiro exemplo. Então aqui no primeiro exemplo, calcule a derivada da função f de x igual a 2x à quarta menos 5x ao cubo, tudo isso multiplicado por 3x à sexta mais 4x elevado à quinta potência. Então vamos utilizar aqui a fórmula 6. Vamos lá. Então, a derivada da função f é a f'. A f' de x é igual a quem? Então, aplicando a fórmula 6, eu vou pegar a primeira função, que é 2x à quarta menos 5x ao cubo. Pego ela, agora vou multiplicar pela derivada da segunda função. A derivada dessa função aqui, eu tenho ali dentro a soma de duas funções, que é uma constante que multiplica x elevado à sexta potência. Então, vou pegar aqui 3, vou multiplicar o 6, vai dar 18, x elevado a 6 menos 1, 5. Certo? Então, é uma constante que multiplica x elevado a n, mais constante 4, que multiplica x elevado à quinta potência. Eu pego o 4, passo ele para frente, derivo x à quinta, que é 5x à quarta. Então, vou ter 4 vezes 5, 20x à quarta. Mas, agora eu vou fazer o quê? Somar com a segunda função, vou pegar a segunda função agora, 3x à sexta, mais 4x à quinta, e vou multiplicar pela derivada da primeira função. Derivada de 2x à quarta vai dar 2 vezes 4, 8x à terceira potência, menos derivada de 5x ao cubo é 5 vezes 3, 15x ao quadrado. Tranquilo, né? Então agora vamos para o próximo teorema. Teorema 7. Se f e g são duas funções definidas por f de x e g de x, com derivadas f' de x e g' de x, sendo a g de x diferente de zero, e seja h a função definida por h de x, ela é igual a f de x dividido pela g de x. Vemos que a g de x ela é diferente de zero. Então, a derivada h' de x ela é igual a g de x, que multiplica a f' de x, menos a f de x, que multiplica a g' de x. Tudo isso dividido por g de x elevado ao quadrado. Então, vamos à prova desse teorema. Então, começamos sempre com aquele limite, né? Então, h' de x é igual ao limite com h de x mais ΔX, menos h de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Substituímos aqui o h por f dividido por g. Como eu tenho aqui o x, aqui é x mais ΔX, então eu vou ter f de x, o h' de x, o limite com ΔX tendendo a zero, de quem? De f de x mais ΔX dividido por g de x mais ΔX, menos f de x dividido por g de x, tudo isso dividido por ΔX. Continuando aqui, vamos aqui, olha, eu tenho uma subtração de frações. Eu vou achar o mínimo dos denominadores, que vai ser quem? g de x
mais ΔX, que multiplica g de x. Se eu pegar tudo isso daqui como mínimo, dividir por esse valor aqui, olha só. Vou dividir primeiro por esse, vai sobrar g de x, vai multiplicar f de x mais ΔX, está aqui. Se eu pegar toda essa expressão e dividir por esse valor aqui, vai sobrar g de x mais ΔX, que multiplica f de x, está aqui. Como eu vou estar dividindo esse valor por esse, então aqui vai aparecer o ΔX aqui no denominador multiplicando. Então, ΔX que vai multiplicar o mínimo dessas duas frações, desses dois denominadores aqui, que é o produto deles, certo? Então está aqui. Bem, agora, o que nós vamos fazer? Subtrair e somar f de x vezes g de x ao numerador acima. De que maneira? Então, h' de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero. Então, eu tenho f de x mais ΔX vezes g de x aqui. Vou subtrair primeiro essa expressão aqui. Vou pegar essa outra expressão f de x que multiplica g de x mais ΔX e vou somar essa parcela aqui. Eu fiz dessa forma porque nessas duas primeiras parcelas eu vou agrupar, porque aqui eu tenho o fator comum que seria quem? O g de x. E essas outras duas parcelas aqui eu estou agrupando, porque aqui o fator comum vai ser quem? A f de x. Então agora eu coloco a g de x em evidência, ó, continuando aqui, ó, h' de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero de quem? Colocando o g de x em evidência, então eu vou pegar f de x mais ΔX que multiplica g de x e dividir por g de x. Sobra quem? f de x mais ΔX. Menos f de x vezes g de x dividido por g de x, sobra f de x. Menos aqui, olha só. Agora, vou pegar o f de x e colocar em evidência, está aqui, certo? Vou pegar toda essa expressão aqui, vou dividir pelo f de x, vai sobrar g de x mais ΔX. f de x vezes g de x dividido por f de x, mais e menos aqui vai dar menos, certo? Vai sobrar quem? A g de x. Aqui, o que foi feito? Eu separei, eu tirei esse ΔX do denominador aqui e voltei ele para cima aqui, então ele ficou aqui. É como se eu tivesse uma fração só aqui, mas eu separei em duas frações, certo? ΔX para cá no denominador e outra aqui. E no denominador da fração maior ficou g de x vezes g de x mais ΔX. Agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o limite de uma subtração de frações. O que eu posso fazer? Aliás, eu tenho aqui o limite de uma subtração de fração e de um quociente. Então, eu tenho um quociente e o numerador é uma subtração de frações. Então, eu posso fazer o quê? Separar em três limites. Aqui eu vou ter um limite, ó, h' de x igual ao limite com ΔX tendendo a zero desse numerador aqui, ó, dessa primeira fração está aqui, menos um outro limite dessa outra expressão aqui, está aqui, e aqui no denominador eu tenho um outro limite. Então, eu fico com um limite aqui para esta, outro para esta e outro para essa daqui, certo? Então, sendo g derivável em x, logo g será contínua em x, pelo teorema 1, lá da aula 53 do CCUV. Então, temos que o limite da g de x mais ΔX quando ΔX tende a zero é igual a g de x, e também o limite da g de x quando ΔX tende a zero é igual a g de x, e o limite de f de x quando ΔX tende a zero é igual a f de x. E dessa forma, nós vamos continuar aqui do lado, tá? E então, continuando aqui, a derivada da função h, que é h' de x, ela vai ser igual a g de x vezes a f' de x menos a f de x vezes a g' de x. Tudo isso dividido por g de x ao quadrado. Então, dessa maneira, chegamos à fórmula 7, que diz que a derivada de f de x dividido por g de x em relação a x, ela vai ser igual a g de x, que multiplica a derivada de f de x em relação a x, menos a f de x, que multiplica a derivada de g de x em relação a x, tudo isso dividido por g de x elevado ao quadrado. Então, nós podemos escrever o seguinte: a derivada do quociente de duas funções é igual ao denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, se existirem essas derivadas aqui, ok? Então vamos ver um exemplo para podermos fixar um pouquinho esta fórmula 7. Segundo exemplo, encontre a derivada da função f de x, que é igual a 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x dividido por x à quinta menos 4.
Logo, a derivada f' de x vai ser igual a quem? Usando a fórmula 7 que acabamos de ver, é o denominador x da quinta menos 4, que multiplica a derivada do numerador, derivada de 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x em relação a x. Menos o numerador, 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x, que multiplica a derivada do denominador, x à quinta menos 4. Tudo isso daqui dividido pelo denominador, x à quinta menos 4, elevado ao quadrado. Ok? Então vamos lá, repetindo aqui esse primeiro fator. Derivando esta expressão aqui, então vou ficar, derivada de 6x ao cubo vai ser 6 vezes 3, 18, x ao quadrado, menos 2 vezes 4, 4, x elevado à primeira potência, mais 3 vezes 1, que vai dar 3. Menos, repete essa outra parte aqui, e deriva x à quinta menos 4. X à quinta derivada vai ser 5x à quarta, e a derivada de menos 4 é 0. E eu mantenho o denominador que está elevado ao quadrado. Agora aqui eu vou fazer a distributiva aqui, ó. X à quinta vezes 18x ao quadrado vai ser 18, x ao quadrado vezes x à quinta vai ser x à sétima. Agora aqui, x à quinta vezes menos 4, então vai ser menos 4, x à quinta, x elevado à primeira, x à sexta. X à quinta vezes mais 3x vai ser 3x à quinta. Agora eu vou pegar o 4. Menos 4 que multiplica 18, 2 vezes 18, 36. 4 vezes 18, 72. Menos 72x ao quadrado. Menos e menos aqui vai dar mais. 4 vezes 4, 16x. E menos com mais vai dar menos. 4 vezes 3, 12. Então, eu já fiz toda a distributiva aqui. Agora, vamos para o lado de cá. Eu tenho essa expressão que tem que multiplicar 5x à quarta. Então, vamos fazer daqui para lá. Primeiro sinal, menos, com mais vai dar menos. 5 vezes 6, 30. X ao cubo vezes x à quarta. Somos expoentes, né? 3 mais 4, 7. Menos e menos aqui dá mais. 5 vezes 2, 10. X ao quadrado com x à quarta. 4 mais 2, 6. X à sexta. E por último, menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15. X elevado a 4 mais x elevado a 1 vezes x elevado a 1 vai ser x elevado à quinta potência. Agora, vamos ver o que nós temos comum aqui, ó. X à sétima, eu tenho aqui 18x à sétima e aqui eu tenho menos 30. Menos 30 mais 18 dá menos 12, x à sétima. X à sexta, menos 4 com mais 10, 6, x à sexta. X à quinta, menos 15 com mais 3 dá menos 12, x à quinta. Eu só tenho esse x ao quadrado, menos 72x ao quadrado, mais 16x e um menos 12. Tudo isso dividido por quem? X à quinta menos 4, que está elevado ao quadrado. Bem, agora vamos para mais um teorema. Teorema 8. Seja f de x igual a x elevado a menos n, onde menos n pertence ao conjunto dos números inteiros negativos. E o x tem que ser diferente de zero. Então, a f' de x ela vai ser igual a menos o n, que multiplica x elevado a menos n menos 1. Então, a prova vai ser dada da seguinte maneira. Sendo menos n um número inteiro negativo, logo n será um inteiro positivo. Então, podemos escrever a f de x igual a x elevado a menos n como sendo f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Do teorema 7 que acabamos de ver, teremos a f' de x é igual a quem? A derivada do numerador, né? É a derivada de uma fração. Então, é o denominador, x elevado a n, que multiplica a derivada do numerador, derivada de 1 em relação a x, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo isso daqui dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Então, vamos agora fazer os cálculos aqui. F' de x vai ser igual a quem? X elevado a n vezes derivada de uma constante em relação a x é zero. Menos 1 que multiplica. Derivada de x elevado a n, eu passo o n para frente, é a regrinha lá do tombo, né? Eu passo o n aqui para frente, pego o numerador e subtraio a unidade. X elevado a n menos 1. Dividido por quem? Aplico aqui propriedade de potência, então tem a potência de potência, multiplico os expoentes. Então, x elevado a 2n. Logo, f' de x vai ser igual a quem? X elevado a n vezes 0 dá 0. Menos 1, que multiplica n, que multiplica x elevado a n menos 1. Então, eu vou ter
menos n que multiplica x elevado a menos 1, dividido por x elevado a 2n. Então aqui eu tenho uma divisão de potências aqui, não, com a mesma base. Então eu passo o n para frente, o menos n, então eu vou fazer a subtração. Pego o numerador, o expoente do numerador, n menos 1, e subtrai o do denominador aqui, o expoente dele, menos 2. Logo, a f' de x vai ser igual a quem? Menos n, que multiplica n menos 2n, menos 1n, menos 1. Então, f' de x é igual a quem? Menos n, que multiplica x elevado a menos n, menos 1. Então, vamos para o terceiro exemplo. Calcule a derivada de 2 dividido por x ao cubo em relação a x. Logo, a derivada de 2 dividido por x ao cubo vai ser igual a quem? Transformando isso daqui no expoente negativo, está no denominador, nós vamos levar para o numerador transformando no expoente negativo. Se for positivo aqui, certo? Então, eu vou escrever isso daqui como sendo 2 que multiplica x elevado a menos 3. Por aqui eu aplico a regra da derivada do expoente, certo? Do x elevado a n. Então, tem a constante 2, passa ela para frente, derivada de x elevado a menos 3 é o menos 3, e multiplica x elevado a menos 3 menos 1. 2 vezes menos 3, menos 6. X elevado a menos 3 menos 1, menos 4. E agora eu vou voltar esse expoente aqui, que é negativo, lá para o denominador, escrevendo da seguinte maneira. Derivada de 2 dividido por x elevado a cubo em relação a x é igual a quem? Menos 6 dividido por x elevado a 4, positivo. Agora, para nós encerrarmos, vamos ver mais duas formulazinhas envolvendo derivadas de funções algébricas. Seja R qualquer número inteiro, positivo ou negativo, obtemos dos teoremas 2 e 8 a fórmula 8, que é derivada de x elevado a r em relação a x é igual a r que multiplica x elevado a r menos 1. E nos teoremas 2, 3 e 8, teremos a fórmula 9, que é a seguinte. A derivada de uma constante que multiplica x elevado a r em relação a x é igual a C, que é a constante, que multiplica R, que multiplica x elevado a R menos 1. E com essas duas fórmulas, completamos as formas das derivadas das funções algébricas e encerramos esta aula. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e faça a inscrição agora, clicando no botão que aparecerá aqui à sua direita. E aqui em cima você vai encontrar o último episódio e abaixo você tem a playlist completa do CC1V. Então nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.